Estamos de volta aos nossos diálogos, o IF Sertão, pesquisando o IF Sertão. Nessa ocasião, a gente está no 10º diálogo, pois é, chegamos no 10º, dia 17 de agosto de 2023, e hoje nós vamos conversar com ninguém menos que uma das pedagogas mais ativas da nossa instituição, a nossa convidada, Rosilene Oliveira, que vai conversar conosco sobre metodologias ativas na educação profissional e tecnológica, na EPT, para estimular o engajamento estudantil. Boa noite, Rosilene. Uma alegria tê-la conosco aqui. Oi, gente, boa noite. Boa noite, bom dia, boa tarde, né? A gente não sabe que horas as pessoas estão ou estarão assistindo. Erlon, obrigada pelo convite. Estou extremamente feliz por estar nesse momento iniciando essa nossa conversa, esse nosso diálogo, que eu tenho certeza que quem for assistir vai gostar. Desde já, obrigada. Eu também tenho certeza, porque o tema é instigante, né? Um dos temas, talvez, que a gente mais ouve falar, talvez entenda menos do que se fala, né? Se fala mais do que se entende, e ter alguém como você que está fazendo isso, está trabalhando com mentoria nessa área, né? Vai nos falar aqui um pouco da tua trajetória, né? A gente quer saber de início, Rosilene, quem é Rosilene? Assim, de onde é que vem Rosilene? O que ela fez da vida até chegar ao Instituto Federal? Qual é a tua história de formação pessoal e de trabalho também, outras experiências, até chegar entre nós? Você já iniciou falando quem é a Rosilene. Quando você falou que eu sou uma das pedagogas mais ativas, no IF Sertão nós temos várias. Então, eu sou aquela pessoa extremamente hiperativa, que às vezes chego até me incomodar com essa hiperatividade. Então, quem sou eu? Eu sou uma pessoa, tenho 2 filhos, antes de qualquer coisa. Sou mãe de Tiago Paulo, Giulia e Yasmin, 2 adolescentes de 14 e 20 anos, né? Antes de entrar no IF Sertão, trabalhei como professora da rede municipal de lá de Campo Formoso, no interior de Campo Formoso. Erlon, eu era professora que eu trabalhava num local, numa comunidade que não tinha energia, num povoado que a gente passava 15 dias lá, e foi neste lugar, no interior de Campo Formoso, que eu, de fato, me tornei professora, lá em 1998. Né? Então, antes de entrar no IF Sertão, tive essa trajetória como professora da rede municipal de Campo Formoso. Logo após, fui trabalhar na Secretaria de Educação, justamente por ter essa visão diferente de ser hiperativa, de gostar de coisas novas, por algumas pessoas, me verem como sendo uma pessoa criativa, enfim. Então, eu fui trabalhar na Secretaria de Educação, tomando conta dos projetos educacionais. Tá? Na Secretaria de Campo Exatamente. Formoso. Uhum. Então, já fui professora. O que faz alguém que toma conta dos projetos educacionais de uma secretaria municipal? Pronto, então vamos lá. As secretarias de educação dos municípios, elas têm muitos projetos, muitos programas. Então, eu era aquela pessoa que era responsável, por exemplo, pelo programa PDDE, que é o Programa Dinheiro Direto na Escola, aquela que os municípios recebem, que as escolas recebem. E sempre que tinha aqueles projetos, Proinfo, talvez quem esteja assistindo aqui da rede federal não conhece esses termos, né? Mas quem é da rede municipal sabe. Então, nós tínhamos o Proinfo, que era um programa de informática, de tecnologia, também eu era responsável, e coordenava 36 coordenadores. Eu era coordenadora também geral da Secretaria de Educação e coordenava 36 coordenadores que, por sua vez, na época nós tínhamos mais de 700 professores. Então, eu coordenava uma equipe e essa equipe eram os multiplicadores. E logo após realizar esse trabalho, lá em 2007, 2008, eu queria sair de Campo Formoso. E eu sempre tive o desejo de entrar no Cefet. Na época era Cefet. E aí eu fiz o concurso. Em 2007, eu estudei para o concurso do Cefet. Fiz a prova em 2008, já Instituto Federal.
Ou seja, tu mirou no Cefet e acertou no Instituto Federal. Pegou Exatamente, a exatamente. passagem, né, institucional. Legal. E assim, Posso te perguntar uma coisa que faz você voltar um pouquinho na tua história? ah, Eu- Pedagogia. Você fez formação em pedagogia, é isso, a tua isso. graduação. Você Uhum. fez aonde? Por que fazer pedagogia para ti? Como é que foi essa escolha profissional? Você escolheu, foi escolhida por essa profissão? Bom, inicialmente, por que educação? Lá, não sei se você lembra que antigamente tinha as escolas que faziam os cursos, não era escola, não eram cursos técnicos, tinha aqueles cursos de magistério, contabilidade, e científico. Então, quem queria fazer, quem quisesse fazer uma faculdade, entrar num vestibular, fazia científico. E na época eu queria arrumar um emprego. Eu queria arrumar um emprego. E logo eu teria que fazer o magistério, porque era o caminho mais fácil. Então, procurei fazer o magistério no ensino médio. Fiz o magistério aos 19 anos, teve um concurso para a Prefeitura de Campo Formoso. Aí eu fiz. Então, aos 19 anos, eu já era professora concursada. Entrei. E aí, logo em seguida, veio aquela obrigatoriedade, graças à LDB, e de todos os professores, que todos os professores, a LDB, ela coloca lá, ela tem um artigo e coloca, e deixa bem claro e cobra por isso, que os municípios, eles devem formar os seus profissionais. Então, lá na época, todos os professores do município tiveram que fazer a graduação, e inclusive muitos eram professores leigos, né? E naquela época, então, eu era professora há 40 horas, a gente reduziu a carga horária para 20 horas, então, 20 horas trabalhava e 20 estudava, fazia o curso de licenciatura. Você sabe Licenciatura. que eu estou te fazendo essa pergunta porque Ah, isso é uma coisa que estamos no décimo, né? No aham, décimo papo, no décimo diálogo. E é uma história de praticamente todo mundo com quem a gente está conversando, né? É uma história de uma geração inteira que viveu a passagem da democratização, de ter política pública de educação num país que não tinha, né? Que não tinha uma preocupação na formação dos professores, e até hoje ainda é um pouco frágil. Está melhorando, né? Os institutos são uma isso, forma de melhorar. Mas ouvir a história, assim, o testemunho de gente como você, eu estou falando aqui, Delza fez também uma trajetória muito parecida, né? Luzinete fez uma trajetória muito parecida. Eu acho que todo mundo do campo da pedagogia faz uma trajetória muito comum nessa direção. E é importante os estudantes saberem, né? O pessoal isso isso. não é uma história tão longínqua, né? Você é muito nova, vai estar aqui entre nós e vários de vocês com essa mesma história. Isso, e uma coisa que me marcou enquanto professora da Rede Municipal de Campo Formoso, como eu falei para você, foi lá que eu me transformei, eu me tornei professora. Erlon, e no povoado, que ficava a 76 quilômetros da sede, lá em 98, eu era a professora, a merendeira, a tarifeira, a diretora. Eu era tudo. Aí, durante o dia, eu trabalhava com as crianças ali do povoado, em salas multisseriadas. É comum, nas escolas municipais rurais, ter sala multisseriada, que, para quem não sabe, são salas onde estudam alunos de todas as séries. Então, durante o dia, eu trabalhava com aqueles grupos, estudantes, né? E à noite, eu alfabetizava os pais. Gente, era maravilhoso. E a escola não tinha energia, então os pais chegavam lá com o lampião, né? E assim, foi um grande aprendizado, principalmente porque o que a gente aprende na escola, o que eu aprendi no curso de magistério, ah, ali, diante da realidade, eu confesso para você que muita coisa não serviu, sabe? Porque a gente aprende no dia a dia, na prática, nos desafios, com os erros, né? Então, quando eu olho para o passado, eu me vejo, eu vejo essa experiência como sendo uma grande faculdade, que hoje eu trago assim como experiência muito significativa que marcou a minha vida profissional. É, é, Maravilha. Maravilha. e- Eu estou encantado com essa história. Eu fico com vontade de. A gente tinha que pesquisar essas primeiras experiências das pessoas, das educadoras e educadores que trabalham conosco, né? Porque ela é recorrente, né? E isso marca um modo de, eu acho, né? Há um risco na profissionalização da profissão, há um risco nas políticas públicas que é de afastar a gente do povo que nós devemos servir.
É como se esse povo e essa forma de viver não existisse mais, e nós sabemos que se a gente andar 60 quilômetros aqui adentro na Caatinga, a gente vai ter gente vivendo nessas condições, né? Isso, e são pessoas que estão aí bem próximas da gente, tá? E em busca de uma vida melhor, em busca de uma educação melhor para os filhos. E como como você falou, não está tão longe. Ontem eu tive uma experiência maravilhosa aqui próximo de Sobradinho. Eu tive um contato com quase 200 alunos em uma escola do campo, filhos de produtores rurais que estudam por meio da pedagogia da alternância. É, ficam 15 dias nessa escola e 15 dias, que é tempo escola e tempo comunidade. Né? E é naquele momento que eu vi aquela realidade, eu fiquei refletindo sobre o quanto a educação é importante, as políticas públicas são importantes, né? E elas estão aí, e a gente precisa lutar, né? E colocar realmente, buscar e lutar pela efetivação. Beleza, que maravilha. Eu estou doido para saber como é que daí a gente chega nas metodologias ativas na EPT. Portanto, eu quero te pedir que você continue lá a história. Então, em 2007, você mira no Cheguei em concurso do 2007. Cefet e acaba chegando no IF Sertão. Pois é, lá já então 2007, já tinha feito o curso de pedagogia, mirei no Cefet, eu queria ser inicialmente professora, enfim, mas eu entrei, então, como técnica em assuntos educacionais. E aí, eu chego aqui no IF Sertão e me deparo com uma realidade totalmente diferente, Erlon. Eu vinha de um município, professora, pedagoga, rede municipal, toda a minha formação voltada para a educação básica, pedagogia, a gente discutia muitas técnicas de ensino, muitas metodologias, e aí me deparo em uma escola técnica. Mais de 50% dos professores eram professores não licenciados, professores bacharéis, e aí eu me deparo com aquela realidade. Que foi um choque logo no início, e aí eu me deparo com... Quais são os elementos desse choque? O que mudança de cultura tão forte é essa que se dá? Pronto, então teve uma situação, por exemplo, que eu entrei em 2009, e logo em seguida nós recebemos vários professores efetivos. E aí eu me deparo com um professor que ele nunca tinha entrado na sala de aula. Aí ele, Rose, e a gente tinha organizado uns cursos de férias para esses professores. Aí ele chega para mim e fala, Rose, agora, aí sentou na minha frente, agora me diga o que é que eu tenho que fazer. Porque a única aula que eu ministrei foi na prova didática. Aí, é louco. Eu passei umas 2 horas explicando o que ele teria que fazer, como ele iria avaliar. Aí expliquei. Aí passou. Ele foi para a sala de aula. Quando foi uma semana depois, ele chegou para mim e falou, Rose, eu tenho que falar uma coisa para você. Mas não fique com raiva, não, tá bom? Eu digo, fale. Você me explicou, você falou tanta coisa, mas eu não entendi nada. Ali, Erlon, me cortou o coração. Porque o que eu falava era uma coisa, para mim, tão comum, mas para aquele professor não era. Então, eu comecei a compreender e me colocar no lugar daquele professor que fez mestrado, fez doutorado, fez o concurso e do dia para a noite virou professor. Você sabe que tem gente que pode até desacreditar do que você está dizendo, mas só para corroborar com o que você está dizendo, essa realidade é tamanha que os programas de pós-graduação foram entraram em consenso com, enfim, na discussão interna de CAPES, CNPq e MEC, para terem disciplinas oficiais obrigatórias de iniciação à docência, tanto no mestrado quanto no doutorado, que era para haver ali, né, a experimentação docente para gente que não vem do campo necessariamente da educação, que não fez licenciatura, mas vai fazer um mestrado e um doutorado porque quer carreira acadêmica, né? Mas não vai ser pesquisador somente, ele também vai ser professor. E quem forma essa pessoa? Ele não vai poder voltar para ter uma licenciatura. Então, as pós-graduações, mesmo estricto senso, que formam pesquisadores, precisaram assumir também disciplinas de ensino. Tamanha esse fato, um fenômeno pouco trabalhado, talvez, mas é um fato. Aí, pois então, esse professor, aí eu fiquei acompanhando um grupo de professores não licenciados, aí veio 2009, 2010, 2011, eu acompanhando, e me questionando também, e ao mesmo tempo eu via
que, da mesma forma que eles estavam tentando acertar enquanto professores, eu também tive que aprender muita coisa, muito não, tudo voltado para a educação profissional e tecnológica, porque isso a gente não aprende lá na faculdade, no curso de graduação. Aí eu ficava assim me questionando, e chegou um momento que, já lá em 2012, 2013, esse professor que chegou para mim, que disse que passou a tarde inteira ali, eu explicando, ele não entendeu nada, eu conversando com alguns alunos, os alunos estavam elogiando a prática desse professor, dizendo que uma das melhores aulas eram desse professor. E aí eu ficava assim me questionando, como então o professor fez para ele aprender? E eu sei, né, sempre soube disso que a gente aprende tentando, né, colocando ali em prática. E aí veio aquele questionamento. Então, em 2014, eu entrei no mestrado, no programa de mestrado, com esse objetivo, pesquisar. Eu queria saber, de fato, como é que esse professor, ele aprende. Como é que ele aprende os saberes essenciais para a docência? Como é que isso acontece? Quais as dificuldades esses professores têm? E como se dá essa aprendizagem da docência? Principalmente isso, como se dá a aprendizagem da docência dos professores não licenciados, né? Esse é o termo que tem lá na legislação. São professores não licenciados. A gente não chama professores bacharéis, são professores não licenciados. Então, a partir dessa linha de pesquisa, desse objeto de pesquisa, fiz, então, tive um grupo de colegas que eram professores e participaram, então, da pesquisa. E, para minha surpresa, o que eu achava que era algo voltado específico dos professores não licenciados, dos professores bacharéis, a dificuldade eram de todos os partícipes. E eu fiquei refletindo muito sobre isso, porque muitos professores que são licenciados também participaram, me pediram para participar, e eu sim. E aí eu vi que era uma dificuldade geral, que era um problema geral, então era algo maior. Então, aquele professor que inicialmente ele entrou ali com uma certa limitação, né, e ele teve que aprender aos poucos, também muitos professores já licenciados sentiram dificuldade, uma vez que os institutos federais, as escolas técnicas, agrotécnicas, o Cefet, né, tem toda uma particularidade. E essas particularidades, eles não viram lá na formação dele. Então, esse Deixa eu foi um dos perguntar uma objetivos. coisa sobre isso. Eu olhando de fora, né, Ah, pensando nas pessoas que talvez não conheçam o funcionamento dos institutos, né, que eu sou um desses professores aí que entrou em 2010, né? Né, que tem a necessidade de aprender, vem com outra história. Eu fiz uma licenciatura também, mas foi por acaso, né? Na minha época, a psicologia também tinha licenciatura, foi a última turma, né? Formava só bacharéis em psicologia. Eu fiz as duas coisas, que era novo, dava tempo, enfim. Mas a maioria dos colegas nem queria saber da licenciatura, não se interessava. Então, eu, por acaso, chego com essa licenciatura, mas eu vejo, experimentei, né, muito de assessoria de pedagogos, pedagogas e de núcleos pedagógicos. O que faz essa tua pesquisa, então, é uma coisa que tem uma relação direta com o que faz um pedagogo, uma pedagoga no instituto. Eu queria entender um pouco mais também disso. Assim. Fala um pouquinho para a gente o pronto, que é o teu trabalho como pedagoga no Instituto pronto. Federal. Então, e aí, quando eu falei para você que eu resolvi pesquisar, porque me incomodava também o fato de eu ser pedagoga e desconhecer, de certa forma, as práticas que poderiam ser aplicadas ali na educação profissional, uma vez que a minha formação foi para atuar na educação básica, na escola regular. Regular que eu falo, na educação básica regular, né? Então, o meu trabalho, inicialmente, era voltado para esse trabalho mesmo de assessoria, de orientação. Eu entrei como técnica em assuntos educacionais, mas só que o meu trabalho foi sempre voltado assim, para o pedagógico. E assim, a gente acompanhava os professores, orientava quanto às práticas pedagógicas, quanto aos processos avaliativos, também na resolução de conflitos, mediação de conflitos ali entre professor e aluno, tá? Nesse sentido. Então, foi um trabalho muito pedagógico nesse sentido.
embora eu tenha entrado no IF Sertão como técnica em assuntos educacionais, eu me vejo muito pedagoga. É algo que está dentro de mim, né? E aí o legal, porque quando eu entrei no mestrado para pesquisar as práticas pedagógicas desses professores, ali também foi um grande aprendizado para mim, tá? Enquanto pedagoga, enquanto técnica em assuntos educacionais, principalmente enquanto pedagoga, porque a pesquisa revelou algo novo para mim, para os professores não licenciados e para os professores licenciados. E aí eu percebi que havia uma necessidade, uma grande necessidade, de se trabalhar com a formação dos professores, com a inovação pedagógica e com práticas voltadas para o protagonismo estudantil, principalmente porque nós, enquanto Instituto Federal, a gente trabalha com os cursos de educação básica, né? O ensino médio integrado, com cursos subsequentes que também são de educação básica, e os cursos superiores. E ali, a gente, que é um terreno fértil para se colocar em prática o protagonismo. E lá na pesquisa, muitos professores colocavam, assim, da importância da instituição investir na formação desses professores para colocar em prática essas práticas pedagógicas que eles não sabiam. E, de certa forma, eles também, eu percebi que eles ficavam exigindo de mim uma resposta. Aí, entrei na UPE como professora temporária de práticas pedagógicas. De pronto, professora lá de O práticas mestrado pedagógicas. também foi na UPE? Não, foi na UNEB, Foi na UNEB? em Educação e Diversidade, foi da primeira turma, inclusive, do campus de Jacobina, a primeira turma desse mestrado. E aí, fazendo esse trabalho, atuando enquanto professora de práticas pedagógicas e de tecnologias, digo, pronto, um prato cheio. E aí comecei, de fato, a aprofundar as pesquisas, as leituras para inovação pedagógica, para novas práticas de ensino. Então, direcionei o meu objeto de pesquisa para práticas pedagógicas voltadas para as metodologias ativas, na perspectiva das metodologias ativas. Então, isso lá em 2018, 2019, eu já pesquisava, já aplicava as metodologias ativas com os meus alunos aqui na UPE, mas não orientava os professores, porque nesse período eu já estava na reitoria, trabalhando na Pró-Reitoria de Ensino. Então, me afastei Deixa eu te dos perguntar uma professores. coisa, então. Você descobre isso, esse campo inteiro. Daqui a pouco tu vai dizer para a gente o que é uma metodologia ativa, porque, né, deve ter uma metodologia passiva também, né? Se tem uma ativa, tem uma passiva. Então, você descobre isso, esse campo de debate, de desenvolvimentos metodológicos no mestrado, pesquisando as práticas de professores não licenciados que se veem diante de uma sala de aula de educação profissional e tecnológica. Enfim, daí você toma isso como um campo de interesse teu. Sim, sim. Principalmente porque na área de educação era comum, eu não sei hoje, era comum os pedagogos estarem exigindo dos professores a utilização das tecnologias, a utilização de novas práticas de ensino, só que nem sempre aquele pedagogo ele vivencia aquela realidade de sala de aula. Então, eu aprendi, a partir do momento que eu assumi as disciplinas enquanto professora na UPE, eu senti na pele o que os professores do IF Sertão estavam passando. Porque a minha realidade antes era de uma professora de educação básica, tá? Então, eu comecei a aplicar com os meus alunos, eu utilizo a UPE aqui, minhas turmas aqui na universidade, como laboratório. Pego as técnicas, as metodologias. Maravilha, maravilha. Eu estou adorando esse papo, porque é um pouco a desforra do professor, né? Com a pedagoga. Você está vendo? Agora você está sentindo na pele. Uma coisa né, fazer a mentoria de fora, outra coisa é de dentro. Que legal, que legal. Isso. Então, hoje Então, quando os professores falam assim dos pedagogos, tal, eu super compreendo. E sempre compreendi, sempre, sempre, sempre. E aí, vamos lá, Erlon. Em 2019, 2018, na universidade, e ao mesmo tempo atuando e sendo professora de tecnologia educacional, das disciplinas pedagógicas, mais uma vez me questionou uma fala
de um professor da rede federal, que ele falava assim, olha, vocês falam tanto que a gente tem que usar as tecnologias, mas como é que a gente tem que utilizar essas tecnologias? Como a gente tem que inovar? E aí eu fiquei encucada com aquilo, porque antes da pandemia, as pessoas cobravam muito dos professores a utilização de tecnologias educacionais, de práticas pedagógicas inovadoras, mas faltava alguém chegar e dizer assim, como? Mostrar o como. Cobrava a utilização das tecnologias, mas ninguém chegava e falava, professor, você tem que fazer assim. Professor, você tem que inovar. Agora você pode fazer assim, assim e assado. Faltava esse como, havia muita cobrança. Então, lá em 2018, 2019, eu comecei a pesquisar práticas de ensino voltadas para a educação profissional e tecnológica, que pudessem ser utilizadas nos cursos aqui do Instituto Federal. E também práticas que eu também pudesse utilizar com os meus alunos. Então, o meu ingresso nas metodologias ativas aconteceu justamente nesse período 2018, 2019, quando eu mesma fiquei me questionando as minhas práticas e, ao mesmo tempo, o meu trabalho. Como é que eu estou numa instituição de ensino, numa instituição de tecnologia, onde a gente fala muito de inovação, mas eu não tenho propriedade para orientar os meus professores a utilizar práticas pedagógicas inovadoras. Então, aquilo ali ficava na minha cabeça, me martelando. Né? Acho que eu estou falando demais, gente. Não, tá ótimo. Você está falando o necessário, está sendo ótimo te ouvir. Então, o meu ingresso nas metodologias ativas aconteceu nesse período. No mesmo período que eu saí pesquisando, eu lancei um livro, elaborei um livro de metodologias ativas, lá no finalzinho de 2019. Tá? Faz um merchanzinho aí, né? Faz uma merchan, onde é que a gente acessa esse livro, se a gente compra, se a gente baixa, onde é que a gente vai, qual é a editora, fala o título dele para a gente. Tá, então antes de falar do livro de metodologias ativas, você falou uma coisa interessante. Rose, então você vai falar hoje sobre as metodologias ativas. Como eu sempre estou utilizando esse termo, então eu vou logo falar o que seriam então essas metodologias ativas. Perfeito. Então, Erlon, metodologias ativas. Você falou logo anteriormente, se existem as metodologias ativas, existem as metodologias passivas. Uma aula expositiva pode ser considerada uma metodologia ativa? Então, vamos lá. As metodologias ativas, o conceito, são concepções de ensino e de aprendizagem, onde o professor, ele é o mediador, ele é o orientador, e os estudantes são protagonistas do processo, são autônomos. Rosilene, mas sempre a gente falou que o estudante tem que ser protagonista, o aluno tem que ser autônomo, o professor mediador. Sempre falamos sobre isso. Da faculdade, lá em 99, fazendo graduação, eu já escutava isso. Mas o problema é como tornar esse estudante protagonista, como tornar esse aluno autônomo, como o professor ser mediador. Faltava esse como. Tá? Então, existem diversas metodologias ativas. Eu costumo fazer, inclusive, uma analogia. Então, imagine um guarda-chuva. Um guarda-chuva que naquela parte superior do guarda-chuva, a gente coloca lá metodologias ativas. E abaixo do guarda-chuva, qualquer prática de ensino. Prática de ensino, qualquer metodologia em que o professor ele vai atuar mediando o processo e o estudante sendo o protagonista, o estudante vai buscar o conhecimento, o professor vai orquestrando. Então, aquela metodologia, aquela prática pode ser considerada uma metodologia ativa. Então, as metodologias ativas, o professor ele não passa a noite elaborando 300 slides. O professor ele chega em sala de aula com um problema, com um desafio. O professor ele vai orquestrando o processo.
O aluno vai buscando. Então, existem diversas metodologias, diversas etapas, tá? Quando eu falo assim, diversas metodologias, porque existem metodologias para tudo. Então, assim, Erlon, a psicologia. Psicologia tem conteúdos teóricos, né? A maioria dos conteúdos são teóricos. Aí, de repente, tem um conteúdo que você acha assim, um pouco chato de ser trabalhado, devido ao excesso de teoria, muito abstrato. Então, existem metodologias ativas com etapas específicas que você pode trabalhar aquele conteúdo de uma forma interessante. Então, aquela metodologia, o estudante, você vai colocar em prática de uma forma que o aluno vai aprender, não vai precisar você passar a noite elaborando seus slides. Ele vai chegar um momento que o próprio estudante vai sentir falta de uma indicação de um texto, da indicação de um artigo. É tanto que nas minhas apresentações, nas minhas aulas, aí no final os alunos falam, professora, qual é o artigo, professora? Qual é o livro que você está utilizando? Então, nem precisa o professor tá ali insistindo, trazendo pronto. Ele sente a fome, a necessidade de buscar, de pesquisar. Isso é uma Entendeu? verdade. Eu já estava aqui, inclusive, te ouvindo, né, na tua provocação. Eu já ia, inclusive, perguntar isso, assim, que autores são, como é que essa é um movimento na pedagogia, né? E eu estava te ouvindo e tentando elaborar como é que essa tua trajetória desemboca em metodologias ativas. Vou te fazer uma pergunta, você me responde se você quiser, do jeito que você quiser. Você acha, então, que assim você se depara com o desafio de ensinar professores que vêm de uma formação acadêmica bacharelesca, né, de pesquisa, às vezes sim, boa, consistente, mas não de ensino. E você percebeu que as metodologias ativas talvez fossem a resposta que eles estavam te pedindo e você às vezes se via incapaz de dar, como alguém que assessorava, né, pedagogicamente a eles. É isso? Você Sim, percebeu que sim. as metodologias que tem toda uma etapas, tem tipos específicos de método para conteúdos de natureza X, Y e Z. Né? Onde é que a gente encontra essas coisas, além de no teu livro? Né? Teu livro deve fazer referência, tudo mais. Seu livro, enfim, vou fazer aqui. Então, vamos lá. O que é que acontece? Quando o professor, o pedagogo, ele entra, ele faz o curso de licenciatura, ele tem toda uma discussão voltada para a biologia da educação, psicologia da educação, práticas de ensino. Então, ele sai com repertório. Esse professor que está em sala de aula, lá na universidade, lá no Instituto Federal, se ele for um professor não licenciado, ele não tem esse repertório. E se ele for um professor licenciado, ele também não tem esse repertório para trabalhar com estudantes em cursos integrados, com cursos subsequentes, tá? Esse professor, ele também não tem. Aí, o que é que acontece? E foi uma coisa que eu aprendi. Cabe a nós, pedagogos, cabe a nós, profissionais da educação, buscar formas, tá? Para que a gente oriente esses professores a trabalhar, a colocar em prática essas técnicas, esses métodos de ensino. Então, eu vi que o problema estava justamente ali. Hoje eu não cobro, Erlon, foi uma coisa que eu aprendi, tá? Eu não cobro. Então, se você é um professor é um geólogo, por exemplo, você é geólogo com doutorado nessa área, eu não vou te cobrar que você saiba, que você conheça todas as metodologias técnicas de ensino, eu não vou te cobrar, tá? Porque o Instituto não exigiu de você isso para entrar. Agora, cabe a mim, e se você aceitar, eu trazer algumas sugestões de práticas de ensino, de alguns métodos, tá? E com passo a passo. Eu sou dessa que eu acredito que tudo fica mais fácil quando alguém chega e fala, Rose, você vai trabalhar, eu quero trabalhar o conteúdo horta orgânica, com os meus alunos. Como eu posso trabalhar esse conteúdo horta com a turma ali do médio integrado? Aí eu vou chegar, ou qualquer outro conteúdo. Eu vou dizer assim, qual é o teu objetivo, professor? Qual é o teu objetivo? Se o objetivo do professor é criar alguma coisa, eu vou dizer assim, use esta metodologia, Design Thinking, que é uma metodologia ativa. Se o objetivo é problematizar a aprendizagem baseada em problema, eu vou trazer, digo, ó, você vai fazer assim, assim, assim. Rose, não, meu problema é que os alunos estão
em sala de aula, não querem participar, o tempo todo é mexendo no celular, estão apáticos, não querem participar, não querem se envolver, a aula está um pouco monótona, e eu recebo, inclusive, queixas dos professores. Então, vou chegar para o professor e vou dizer, olha, para você envolver a turma rapidamente ali, você vai usar a metodologia teia do conhecimento, a técnica. E aí eu mostro para o professor essa técnica, teia do conhecimento, que ele vai trabalhar um conteúdo teórico, só que antes ele vai trabalhar sala de aula invertida, vai usar o Google Sala de Aula, vai indicar um texto para a galera ler, e em sala de aula ele vai aplicar essa técnica, que é a teia do conhecimento, que envolve todos os alunos, eles adoram quando eu faço isso, tá? Um dia, pode ser que a gente tenha essa oportunidade de eu te colocar aí numa... Eu vou cobrar, viu? Vou cobrar, vou cobrar. E assim, teia do conhecimento que envolve todos os alunos. E aí existem outras técnicas, por exemplo, que eu adoro Você fazer. acaba de falar aí umas 4 técnicas diferentes para É, conteúdos diferentes, muito legal. é. Sim, mas dá o Aí, teu exemplo que você está trabalhando. tá. Aí outra coisa assim, se você vai trabalhar um conteúdo que acontece muito, de trabalhar um conteúdo novo, e chega em sala de aula e o estudante fala, professor, a gente já viu isso no semestre passado, ou então, eu já estudei, e você percebe que aquele conteúdo está na tua ementa, está na tua programação, mas os alunos já têm um domínio, aí então você vai usar uma técnica de ensino criada lá em Harvard, né? Que é a aprendizagem em pares, em que, à medida que você vai trabalhando um conceito, que você percebe que o aluno sabe, aí, rapidamente aí você tem todos os passos, tá? Que é a aprendizagem em pares, e aí você aplica ali os passos, e aí no final das contas, você percebe que os alunos já sabem 60%, 70%, 80%, 90% do conteúdo, então você ganha tempo e já parte para outro conteúdo. Então, eu nem vou explicar aqui, porque não é o objetivo explicar o passo a passo dessas etapas, mas assim, Erlon, existem metodologias para todos. Se eu quero Maravilha. investir... Não, maravilha. A Amanda está aqui comentando no estúdio virtual, né? Professora top, né? Sempre escuta as necessidades dos alunos e procura metodologias novas. É Manda interessante. minha mão, né? A Amanda está aí, está aí titietando. Mas que legal, muito legal. Assim, eu acho que a mensagem que você está passando é que o dar aula, o método de ensino é também um objeto de pesquisa que tem desenvolvimento de conhecimento suficiente hoje acumulado na academia para a gente ter várias técnicas diferentes que é isso, né? E você domina um bocado delas aí, eu estou vendo que você está falando Sim. vários nomes, é um mundo cada Aham, coisa dessa daí, a gente não conhece, eu não conheço como professor esses nomes. O máximo foi a PBL que você falou, né? é, Problematização, tal, ou baseada em problemas, né? aham. Que são coisas Pois diferentes, mas próximas. por exemplo, existem várias, vou citar algumas, e depois eu vou explicar, eu vou dar uma orientação básica, como você saber se aquela tua metodologia é ativa ou não. Ou como o professor pode planejar uma aula, colocando em prática as metodologias ativas. Então, Opa, assim, por favor, que isso aqui vai merecer um corte depois. Né? E um corte de que vale alguns centavos aí, viu? No mercado, eu diria que vai ser buscado esse momento aqui, porque é o momento o passo a passo. da mágica, do passo a passo, que é o que todo mundo quer, né? Eu dou aula de psicologia da educação, os alunos ficam nessa, assim, beleza, professor, você está aí, ela cobrando, falando do início do universo, tal. Mas e aí, como é que eu faço esse negócio? Como é que eu transformo isso numa prática, né? Estou achando muito Não, interessante. então eu Vou vou fazer o começar a usar, seguinte. inclusive, o seu livro em sala de aula, no final, assim, depois da divagação Aham, filosófica, a gente vai chegar nesse ponto tá. prático, né? Exatamente. Então, eu vou explicar, já estou montando aqui o roteiro, tá? Para uma aula sua. Maravilha, maravilha. Psicologia da educação. Isso, psicologia da educação. Então, antes de mostrar o teu roteiro que eu já elaborei aqui, vamos lá. Como eu falei, existem metodologias para tudo. Se o professor trabalha com alunos do ensino médio integrado, as práticas pedagógicas, os métodos, as atividades precisam ser atividades que envolvam os estudantes, que coloquem eles ali como protagonistas. Se o estudante tem acesso ao celular, e aí não tem como a gente fugir hoje, tá, da utilização das tecnologias. Existem muitas tecnologias
tecnologias digitais que o professor pode aplicar em sala de aula presencial. E para ele aplicar e se transformar numa aula interessante, o estudante precisa ter somente um celular. Ai, Rose, mas o meu estudante não tem o celular. Sem problema. O professor, tendo um computador com acesso à internet e um data show, se esse professor tiver conhecimento de alguns recursos digitais, a aula dele, as metodologias que ele vai aplicar, elas se tornarão, assim, muito mais prazerosas. E o aprendizado, tá? Então, por exemplo, e aí eu vou dar não sei se você lembra, não sei se você assiste ou assistiu, você lembra daquele programa do Silvio Santos, que a pessoa dizia um número, é uma tela com vários números, e a pessoa ia abrindo, ia saindo as dicas. Lembro demais, lembro sim. E aí formava frases. Sim, sim. Pronto. Então, existe hoje, por exemplo, um recurso onde você, por exemplo, elabora lá 15 questões você trabalha um artigo de psicologia, elabora ali as 15 questões, joga ali no programa as 15, automaticamente, cada questão, ele esconde. E aí você está lá em sala de aula, coloca os alunos em círculo, João, escolhe aí o número, projeta na sala lá, vários números lá, João, diga aí o número, e o João vai e abre o número 10, e lá aparece, aí vem aquela música, da música que lembra o programa Silvio Santos, com a pergunta. E aí ele vai responder, aí ele responde. Depois ele escolhe outro colega para escolher outro número. E aí, no final das contas, Erlon, os alunos em sala de aula, de uma forma diferente, eles vai sair na pergunta, vão respondendo, você vai aprofundando, tirando dúvidas. Então, há muitas possibilidades. Em relação aos alunos do ensino médio, os professores que trabalham no ensino superior, trabalhar com aprendizagem baseada em problema. Então, se no curso de agronomia, por exemplo, no IF Sertão, zona rural, se próximo do IF Sertão tem o projeto do senador Nilo Coelho, o N4, e aí tem um produtor com um problema ali na roça dele, aí o professor traz aquele problema para a sala de aula, divide a turma lá em 5 equipes, traz o problema, olha, vocês têm 30 minutos para discutir o problema e trazer proposições. Isso é aprendizagem baseada em problema. E depois eles vão trazer as proposições a partir das leituras, dos textos que eles estudaram, do conteúdo. Não são proposições aleatórias, tudo fundamentado. Então, naquele momento que o professor traz um problema, a turma vai se reunir, vai pesquisar, vai trazer proposições. Eles vão sentir necessidade de pesquisar, de buscar, de ler um artigo, de ler um livro. Perfeito. Entendeu? A busca do conteúdo, do recurso teórico, não se dá gratuitamente só para fazer uma prova, mas para resolver um problema concreto. Isso! É claro, o professor tem que ser alguém que domina o campo, conhece a literatura do campo, conhece as pesquisas mais recentes, para poder deixar ali talvez um conjunto de material que pode ser utilizado como recurso, né? Uhum. Aí tem aprendizagem baseada em projeto, aprendizagem baseada em problema, aprendizagem baseada em investigação, a rotação por estação, que o professor cria circuitos em sala de aula. Imagina aí mesas, 5 grupos em sala de aula. Cada estação é o mesmo conteúdo, só que de uma forma diferente. Então, a gente vai trabalhar, por exemplo, que todo mundo conhece aí, a gente passamos por isso, o Covid, tá? Então, vamos pensar aí, Covid. Aí o professor monta estações. Em uma mesa, com 5 cadeiras, divide as turmas em equipes. Cada equipe vai fazer o circuito. Não é obrigatório ele ter uma sequência, então é aleatório. Então, em uma estação, tem ali, por exemplo, um vídeo de 5 minutos falando sobre o Covid. Na outra estação, tem um panfleto. Em outra estação, né, tem aí, por exemplo, material concreto, tipo álcool em gel, máscara, materiais, tá? Nesse sentido. Na outra estação, tem um quiz com verdadeiro quiz impresso, com questões de verdadeiro ou falso, ou então um problema, ou um estudo de caso, para eles lerem e discutirem ali. Então, ali, quando os estudantes rotacionarem, no final, eles vão passar pelas 5 estações, o professor reúne toda a turma e vai fechar o conteúdo. Então,
Veja que é algo que existe do professor o quê? Conhecimento da metodologia, né, para aplicar, que é algo que eu sinto hoje, e falando assim, verdadeiramente, e para todos, que é uma necessidade de todos os professores, tá? Há uma necessidade enorme de se investir na formação prática do professor. E quando eu falo assim, uma formação prática, porque, Erlon, quando os professores me procuram, ele fala, professora, me ensine como fazer isso, me ensine como fazer aquilo. Professora, eu estou com meus alunos muito desmotivados. Me dá aí 5 ideias de atividades. Eu trago as ideias, passo ali com o professor, aí ele aplica. Depois ele vem me contar que os alunos estavam elogiando a aula dele. Que isso é o mais gostoso, sabe? De ver e de ouvir. Quando o professor volta e fala, eu adorei essa atividade, né? Maravilhosa. Amanda está aqui, eu não sei se... Amanda é minha aluna aqui da UPE, acho que é do 7º período. Eu ainda não trabalhei tecnologia com eles, na turma dela. Mas na aula de tecnologia educacional, por exemplo, eu ensino os meus estudantes a criar, por exemplo, em sala de aula, quiz ali de maneira bem fácil, prática, quebra-cabeça com conteúdo diverso. Criar um jogo com qualquer conteúdo. Qualquer conteúdo. Então, se você fala, Rosa, eu vou trabalhar psicologia da educação, eu quero criar um jogo. A gente consegue criar um jogo com esse conteúdo. Onde os estudantes vão aprender ali, buscar, e nesse jogo tem missões, tem objetivos, tem etapas, tem premiação, se você quiser premiá-los. Então, é isso. Investir Maravilha. na formação do professor. É essencial. Maravilha, maravilha. Rosilene, querida, a gente está há 51 minutos conversando. Eu olhei aqui agora, eu tomei um susto, eu digo, meu Deus do céu, já passou e eu não percebi. Porque está sendo muito agradável. Tanto conhecer a tua história, a tua trajetória, como é que você, dessa experiência na educação básica municipal, está hoje envolvida, pouco tempo depois, com a pesquisa de metodologia ativa, e uma pesquisa que tem uma finalidade prática muito contundente, né? Muito forte. A gente pode ver o efeito prático da tua pesquisa muito rapidamente, né? E aí, eu vou te fazer uma pergunta, que é a última que a gente, né, a última linhazinha que a gente tem seguido do nosso roteiro, com todos os convidados e convidadas aqui para esses diálogos que o Hábitos, esse grupo de pesquisa que eu tenho a alegria de fazer parte, tem feito para as pessoas convidadas, que é da tua experiência, né, de pesquisa, das descobertas que você faz nela, você tem alguma sugestão como prática institucional para o nosso Instituto do Sertão Pernambucano? Sim. O que você sugeriria para o Instituto como organização a partir do que você vem pesquisando e aprendendo? Veja só, tem uma experiência muito legal de 2 universidades, próximas, uma próxima, inclusive. Uma é uma universidade particular, não vou dizer o nome aqui, ela não é daqui, no Rio de Janeiro. Eu tenho uma aluna minha, uma aluna professora, é um curso de medicina, e esta professora, ela foi minha aluna desde 2020, ela e o colega dele. São 2 estudantes do curso de medicina. E eles começaram a colocar em prática algumas metodologias ativas. E lá, aí depois que eles voltaram, o pessoal gostou das práticas, logo ela já assumiu lá uma coordenação e saiu pesquisando, e enfim, todos os professores lá aplicam as metodologias ativas. A instituição investiu na formação dos professores, comprou material adequado, mobiliário adequado. Por que mobiliário adequado? Em metodologias ativas, a gente trabalha em grupo. Em grupo, assim, pode ser em fileira? Pode, mas a gente precisa ter o mobiliário também adequado, para ter uma mesa, os alunos sentem ao redor. E ela estava falando assim, o quanto ela recebeu de elogios, o quanto os professores também melhoraram, o quanto os estudantes elogiam as práticas dos professores. E aí a gente estava conversando sobre isso, investir na formação dos professores. Quando eu falo assim, investir na formação de professor, Erlon, eu não falo da jornada pedagógica, não. Que é um dia, uma vez no semestre. É você criar um programa de formação continuada, com trilhas de aprendizagem, onde o professor ele escolhe qual trilha ele quer. Então, se o problema dele é mais voltado para avaliação, ele quer aprender mais
sobre avaliação, a gente monta uma trilha para esse professor. Não, eu quero aprender práticas de ensino para aplicar lá com os meus estudantes no ensino superior. Meu foco é no ensino superior. Ok, então você pode escolher essa trilha ou duas trilhas, tá? Investir na formação dos professores. E aí eu vejo uma universidade próxima aqui, que é a Univasf, inclusive. A Univasf, o curso de Paulo Afonso, inclusive eu fiz parte da equipe do curso de metodologias ativas da Univasf, e a gente vê lá, os professores do curso de medicina, dos cursos de saúde, são os professores que mais colocam em prática as metodologias ativas. Não somente os cursos de medicina aqui da Univasf, mas também de outras instituições. Agora, eles tiveram e têm uma formação continuada, existe um programa de formação, algo sistematizado. Eu sinto falta disso, tá? Algo com início, meio e fim. Uma certa bonificação também para o professor, tá? Isso é importante. A formação é imprescindível. E sabe por quê? Aí eu vou... Lembra do roteiro que eu falei para você? Sim. Você vai... Bora lá. É rapidinho. Então, você vai dar uma aula amanhã. Amanhã não. Próxima semana, sobre o conteúdo Psicologia da Educação. Você vai trabalhar um texto, um artigo. Você usa a sala de aula, o Google Sala de Aula? Pronto. Sim, uso sim. Coloca lá um vídeo curto. Olha, gente, na próxima semana vamos trabalhar esse conteúdo aqui. Gostaria que vocês lessem esse artigo. E eu quero que cada pessoa elabore uma questão, extraia uma questão, elabore uma questão desse artigo. Você só quer isso. Os alunos vão ler e você diz, é para ler e é para elaborar uma pergunta, porque em sala de aula você vai trabalhar aquele texto. Em sala de aula, com os alunos em círculo, aí você pode pegar antes as questões em sala de aula, coloca cada questão, aí você pede que atrás da questão coloque o nome do aluno, ou você identifica lá, tá? E aí você tem lá as fichas com as questões. Em sala de aula, os alunos em círculo, você vai lá e pega a questão. O que é psicologia da educação? Só que atrás tem o nome da criatura. E aí você, então, se foi Leopoldina que colocou lá o que é psicologia da educação. Olha, gente, a Leopoldina perguntou aqui o que é psicologia da educação. Leopoldina, agora explique para os colegas o que é psicologia da educação. Então, a própria pessoa que fez a pergunta vai responder. Eu estava já me organizando para usar, mas você pegou e contou a pegadinha para as minhas turmas que vão assistir isso aqui. A mesma pessoa que fez a pergunta, ela vai responder. Só que aí Sim, você vai dar a possibilidade legal. dela escolher uma outra pessoa da sala para ajudar na resposta. E aí, assim, você vai fazendo uma pequena pergunta, vai tirando, e aí eles vão explicando e você vai aprofundando, vai aprofundando. No final das contas, no final da aula, você vai perceber que todos os alunos ali, eles têm agora a propriedade, e foi discutido o conteúdo, sem você elaborar aqueles 300 slides, tá? Maneira, assim, exagerada de falar. Finalizou a discussão de todas as questões, e é claro que você vai fazer uma seleção, porque tem questões ali que você acha que não é legal. Finalizou. Agora, gente, eu quero que vocês criem um painel com imagens. Eu não quero frases, eu quero um painel de imagens que reflita toda essa nossa discussão sobre o texto. E aí, que a gente chama de painel imagético. Erlon, eles vão voltar ao texto para reler, para pegar alguma palavra-chave e montar aquele painel. E aí você pede para eles entregarem lá pelo Google Sala de Aula. E aí, na aula seguinte, você projeta lá o Google Sala de Aula, e aí você sai mostrando as imagens, se você quiser, pede para eles explicarem. E aí você vai perceber que, de uma maneira divertida, interessante, você trabalhou aquele conteúdo. Aí você pode fazer isso com aquele conteúdo mais teórico, aquele conteúdo chato. Eles adoram participar. A questão do papelzinho. Se você não quiser utilizar essa técnica que chama Pergunte-me, que é de eles responderem as próprias perguntas, então você faz a teia do conhecimento. Você vai pegar um novelo, e eu fiz isso com um aluno meu, que é do curso de Direito. Ele, professora, eu que vou para a sala de aula todo de terno, eu não vou usar o novelo, não. Eu digo, vai, peça lá para sua esposa, compra um novelo. E aí ele vai me dizer, ele vai me contar em sala de aula. Aí ele jogava um novelo lá para o João. O João pegava o novelo e aí respondia uma pergunta. Aí ele pedia para o João escolher outra pessoa. Aí ele jogava o novelo para outra pessoa e aí pegava a outra pergunta. E assim envolvia a turma. Enfim,
Eu só quero Perfeito. uma pequena amostra do quanto é Sim. importante, né? Eu estou muito, mas muito feliz com essa nossa charla aqui, né? Esse papo aqui nosso, porque é uma temática que eu trabalhei na saúde coletiva, né? Durante de 2005 a 2010, quando eu vim para o Instituto, tanto no Tocantins, na Fundação de Medicina Tropical, como também na ENSP, né? E eu participei de muito debate, porque eu trabalhei justamente no setor de educação e trabalho na saúde, onde o debate metodológico sobre educação continuada e permanente do profissional, aprendizado em serviço e as metodologias ativas são um tema assim, língua franca, né? Todo mundo já nem discute mais se isso é viável, é o caminho, né? É o caminho. Institucional, é o caminho. E ver você trazendo esse debate para o campo da educação profissional e tecnológica é muito importante. Eu acho que a gente tem muito caminho a trilhar ainda, e que bom que você já está, né, preparando as coisas aí para que outras pessoas possam também, dentro da educação profissional e tecnológica, se comprometerem com esses debates, com essa discussão, que há que se desenvolver, né? Isso entre nós também. Te agradeço demais, eu ficaria outra hora aqui contigo, eu acho que a gente já deixa aqui, né, pré-combinado para a gente continuar o papo em outro momento, porque foi muito agradável, foi muito bom, muito esclarecedor e deixa a gente com vontade de entender melhor. Você não fez a sua merchan do seu livro, então O fala meu do livro, livro para a gente poder se despedir. pronto, é o curso. Oh, o curso também tem um curso, tá? Também tem um Fala do curso. curso, fala do livro, fala de tudo, que Pois as então, pessoas precisam. tenho vários cursos e o e-book, que é de metodologias ativas, 35 estratégias para o professor aplicar de maneira simples e criativa. Tudo simples, tá? Passo a passo, com ideias, bem simples para o professor aplicar. Eu vou deixar o link depois para você, você pode colocar na descrição da Claro, gravação, tá bom? O link claro, do farei isso. quem me segue, eu tenho um curso Ative, que são estratégias de metodologias ativas para os professores que atuam na educação básica e ensino superior. São diversas ideias, passo a passo, com sugestões práticas, algo que eu aplico e eu sei o que dá certo e o que não dá certo. Então, não trago nada de difícil, só ensino, inclusive, eu só ensino os meus professores, os professores, aquilo que eu faço com os meus alunos. Como eu falei, a minha sala de aula é o meu laboratório. E é isso. Erlon, eu gostaria de encerrar. Eu tenho uma frase, não é uma frase minha, é de um professor, um partícipe da minha pesquisa, que, ao utilizar a entrevista narrativa, eu perguntei como você aprendeu a ser professor aqui no IF Sertão. E aí ele chegou, isso está lá na minha, no meu, na minha dissertação de mestrado, que é fácil encontrar na internet, tá, gente? Aí ele fala assim, na marra, como se aprega um prego como se aprega um prego com um martelo. Aquilo para mim, eu não esqueço da frase. Professor, como você aprendeu a ser professor aqui na marra, como se aprega um prego com um martelo? Gente, eu não quero que os professores, e a gente não precisa passar por isso. Por isso é muito importante se investir num programa de formação continuada para os professores e para as equipes pedagógicas. Uma formação prática, com menos teoria e mais aplicabilidade, porque é isso. A demanda hoje é essa. A gente sabe da importância das metodologias ativas, do aluno ser protagonista, de ser mediador. Agora, falta o como. E eu acredito que a educação ela só vai melhorar de fato quando o professor, em sala de aula, souber utilizar essas metodologias, essas técnicas, e envolver os estudantes no processo de ensino-aprendizagem. Obrigada. Nós que agradecemos, nós todos, eu que estou aqui e as pessoas que estão te ouvindo e vão te ouvir. Muito obrigado, foi uma alegria enorme, já fica o convite para retornar, tá bom? Tá Então, bom. tchau, tchau para você, tchau para a turma toda que está acompanhando. Até a próxima oportunidade. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Boa noite.